Você já passou dessa fase? O que você me diz? Quando o assunto, como é que você trata medo? E quando a gente fala de medo, a gente está falando dos derivados, né? Do medo. São muitos, mas principalmente daquele medo que vem sem qualquer definição. Medo de não dar certo, medo de perder o controle, medo de ser enganado, medo de ficar fraco na hora de tomar uma decisão, medo de perder algo quando tem que fazer uma escolha importante. Como é que é isso para você? Porque quando a gente fala sobre medo, a gente fala sobre você ser mais forte do que aquilo que te coloca nessa posição. A gente fala principalmente para que você olhe para esse medo, para isso que te impede, para isso que te sufoca, para isso que te tira do eixo. Olhe para isso dentro da realidade do que é. Porque, por exemplo, quando você precisa fazer uma escolha em qualquer área da sua vida, uma escolha profissional, uma escolha relacional, uma escolha de mudança de lugar, de cidade, de casa, de país, enfim, de carreira, de área profissional. Tem N mudanças aí que a gente pode colocar. Mas você tem que fazer, você precisa decidir. É olhar para o medo de fazer essa escolha. Porque vocês já estão cansados de saber. O medo é proteção. O medo é barreira de proteção biológica, física, química, cerebral e do corpo. E quando ele está nessa função de, eu tenho medo que se eu for morar em tal lugar, aconteça XYZ. Eu tenho medo de que se eu for trabalhar com aquilo, aconteça XYZ. Eu tenho medo de que se eu terminar o relacionamento, de que eu comece o relacionamento, aconteça XYZ. O medo, nesses lugares todos que eu dei exemplo, ele está fora da sua função real. Porque em nenhum desses lugares que eu dei o exemplo, existe um perigo. Ivan, tá bom, mas se eu estou pensando em morar numa cidade violenta, que eu sei que os índices de violência são grandes ali naquela cidade. Tem um professor meu, canálise, Agostinho Almeida, meu querido, que diz assim: tudo aquilo que a sua mente aceita como verdade, ela executa. Se você vai para um lugar, qualquer ele que seja, onde você pensa na questão da violência, você está emanando e levando com você para esse lugar, independente de que parte do planeta Terra ele esteja, você está levando a violência. Se você acredita na frequência da violência. E mesmo que você não seja assaltado, mesmo que você não sofra uma violência física, ainda assim você pode, nesse lugar, sofrer uma violência emocional, ter uma relação com alguém
onde a tua vulnerabilidade emocional te leve para esse aspecto da violência. Porque quando a gente fala de relacionamento, relacionamento é frequência. Frequência é emocional. Frequência emocional é chave e fechadura. E eu preciso ter isso muito bem claro para que eu consiga ser mais forte do que o medo. Até porque uma parte do medo ou dos medos que eu tenho mora exatamente na minha sombra. E eu fiz um exercício durante a formação de psicanálise sobre os arquétipos, a parte luz e a parte sombra. Todo arquétipo tem a parte luz e a parte sombra. E qual não foi o meu espanto quando eu fiz o exercício dentro da aula, do jeitinho que o professor pediu para fazer, onde eu consegui reconhecer os arquétipos que fazem parte da minha sombra. E não foram arquétipos fofinhos, tipo ursinhos carinhosos, Smurfette, nada disso. A sombra veio pesada e fez todo sentido reconhecer essa sombra. Porque fez todo sentido reconhecer exatamente tudo aquilo que sempre me causou medo e que todas as vezes que eu estava fora do meu posicionamento mais natural, mais verdadeiro, mais essencial, conseguiu me conectar com pessoas para que eu visse exatamente a sombra. Tanto relacionamentos profissionais quanto relacionamentos afetivos. E eu reconheci que quando eu estava nessa posição de conexão com a sombra, a minha baixa de energia vital era demais, era too much. Sabe? De você estar cansada de você mesmo. Nossa, eu tô cansada de mim. Quero dar um tempo de mim, de tão conectada que eu estava com a sombra e reconhecendo aquela sombra no outro. E claro, achando que o problema era o outro, quando na realidade o problema era eu que estava desfocada da realidade. Mas esse negócio aí de sombra é complexo, né? É, principalmente porque é justamente o teu lado sombra que faz você evitar ir para terapia, porque você não quer descobrir esse teu lado que não é tão bom assim, esse teu lado que não é tão fofinho assim, esse teu lado que quando pisam no teu calo, você muitas vezes tem vontade de mostrar. E lembra do vídeo que eu fiz sobre a pessoa boazinha ser a mais desequilibrada? As pessoas boazinhas, eu me incluo nessa, são as pessoas que mais rejeitam a própria sombra. Porque a gente acredita na ideia que a gente é o suprassumo do suprassumo do suprassumo da pessoa boa do planeta Terra. Tanto que a gente muitas vezes veste a capinha de heroína, de herói, né? Para sair salvando todo mundo, porque a gente é bom nisso, porque a gente dá o couro, dá o sangue. E a gente evita 100% do tempo olhar a nossa sombra, que é o nosso lado perverso, que é o nosso lado cruel. Cruel, primeiro com a gente, para depois ser cruel com os outros, mas muito cruel conosco, né? E é por isso que a gente evita ir para esse lugar. É por isso que a gente evita olhar para esse lugar. E dá medo? Claro. É por isso que uma parte do medo mora na sombra. A partir do momento que você quebra essa barreira e você vai atrás de olhar a tua própria sombra, você encaixa, literalmente. Você encaixa a luz e encaixa a sombra. Você sabe que você não é tão bom assim,
Você sabe que você não é tão perfeito assim. Você sabe que você não é o suprassumo assim. E você começa a olhar as outras pessoas desse prisma, desse viés. De que assim como você não é tão bom assim, tá tudo bem as pessoas também não serem tão boas assim. E você vai para um nível da escala emocional do Dr. Hawkins de aceitação. Aceitação da realidade. Aceitação de que os teus defeitos não são melhores nem piores do que os defeitos do outro, mas eles fazem parte. Eles não podem ser excluídos. Da mesma forma, eu não posso chegar aqui e ignorar os meus defeitos. Quando eu falo para você sobre algo, quando eu reflito com você sobre algo. Porque sim, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. E a terapia não vai tirar esses meus defeitos, nunca. Porque a terapia não é para isso, para tirar os seus defeitos e deixar você só com a parte ilustrada. Não. É para você integrar esses defeitos à sua realidade. E a partir do momento em que você faz essa integração, luz e sombra, você se torna uma pessoa inteira. Você se torna uma pessoa íntegra. E aí você é capaz de conseguir começar a enxergar as outras pessoas também com essa mesma clareza, com essa mesma lucidez. E entendendo que sim, elas vão ter lá os defeitos dela, e quando aqueles defeitos dela forem muito incômodos, é porque no mesmo nível você tem esses mesmos defeitos, ou às vezes até mais. E é por isso que incomoda tanto. Vou te deixar até um exercício para você fazer aí. Faz uma listinha dos teus defeitos. Ah, Ivan, não tenho defeito, sou perfeita, sou perfeito. Glória a Deus. O que que você está fazendo na Terra então que você já não evoluiu, não acendeu o teu espírito, né? Para, para e volta para a realidade. Coloca aí os teus defeitos, as tuas piores partes, tudo aquilo que você reconhece que não é bom nem para você nem para ninguém. Faz esse autoexame de consciência. E depois, para ficar mais interessante ainda o exercício, coloca do lado desses seus defeitos aí, pessoas que você conhece, que você reconhece automaticamente esses defeitos. Talvez você passe a ver essas pessoas de uma maneira completamente diferente ao assumir que você também tem. E compartilhe esse vídeo para que mais saibam que uma parte do medo mora na sombra, que a gente consegue e pode ser sim mais forte do que ele. Meu grandíssimo beijo e até